Nós já vimos na aula passada elementos de composição para compor uma tela, para compor um projeto de software, de aplicativos ou de sites. E nós percebemos então que temos muitos elementos que podem ser colocados em uma tela ou em várias telas. Agora, nós queremos considerar uma regra que pode ser muito usada e pode ser muito bem aplicada dentro da construção de sites e de aplicativos, que é a regra dos terços. É uma regra muito simples e é um conhecimento muito prático que nós podemos adaptar aos nossos projetos de sites, softwares e aplicativos. Mas como nós aplicamos isso? Bom, é muito simples. Talvez você pergunte, o que é a regra dos terços? Basicamente, a sua ideia é dividir alguma coisa em três. E é exatamente isso. Vamos dividir alguma coisa em três. Essa alguma coisa é o seu plano da sua tela. Então, a regra dos terços ela é muito aplicada em design, mas também muito aplicada em fotografia. Quando o artista ou o fotógrafo ele quer fazer um tipo de destaque na sua imagem e ele quer criar uma composição onde os olhos humanos possam enxergar e possam deleitar, possam ter um olhar mais prazeroso. Por que isso? Porque a ideia é muito simples. Nós dividimos imaginariamente o plano de uma tela, ou de uma fotografia, ou de uma arte em três partes iguais, tanto verticalmente quanto horizontalmente. E aí nós temos então 9 quadrantes e alguns pontos de destaque para trabalhar e escolher alguma coisa que a gente quer colocar mais destaque ou menos destaque. Bom, a regra dos terços é um conceito que existe também porque ele é baseado na ciência, ciência da psicologia cognitiva. Estudos apontam que o sistema de visão e a nossa forma de enxergar as coisas, elas facilitam a absorção quando você usa a regra dos terços, quando você tem uma certa simetria, mas não só simetria, você tem um certo balanço, como nós vimos na aula anterior, que permite com que os olhos possam enxergar as coisas nesse plano e nesses pontos de destaque. Então, não é apenas um conceito de estética, também é um conceito de psicologia cognitiva, é ciência. Como dividir o plano? Então, como nós dissemos, é simples. Você pega um plano, seja ele retangular ou quadrado, e você divide em partes iguais, verticalmente e horizontalmente. Então, nós teremos 9 quadrantes e, essencialmente, 4 pontos de destaque. Os chamados pontos de interesse. Esses são os pontos de interesse, são demarcados para mostrar que esses pontos ainda mais chamam a atenção do olhar humano. Então, use com bastante frequência aquilo que você quer colocar em destaque. Veja alguns exemplos. Aqui você vê uma composição fotográfica, onde temos um cenário muito bonito, temos uma paisagem, mas existe um elemento de destaque nessa paisagem, que é a árvore. E veja que ela está localizada exatamente nos pontos de destaque, no quadrante e nos pontos de destaque. A mesma coisa nessa fotografia muito bonita também, de macro, onde nós conseguimos enxergar um ponto de destaque específico, o olho da águia, que é um olhar muito penetrante e interessante. E ele está justamente naquele ponto de interesse num dos quadrantes também. Então essa é uma forma de composição. Então nós podemos usar como foi usado nesse próprio slide. Esse próprio slide possui uma divisão de terços. Perceba que um dos terços da imagem foi reservada para a vinheta ou o cabeçalho da imagem. E os outros 2 terços, com maior destaque, foi reservado para o conteúdo. Então essa divisão não é só para usar o ponto de interesse, mas também para usar os quadrantes e as divisões. E dentro do ponto de interesse, e dentro dos quadrantes que eu reservei para mostrar o conteúdo, ainda assim, o centro das imagens
está no ponto de interesse. Veja como é impressionante o uso disso em sites conhecidos. Como você não percebeu, mas a sua cognição está sendo utilizada quando você acessa um simples site como o Google, ou a Google, o simples site em termos de estética e não em termos de funcionalidade. Bom, veja que o símbolo, o logotipo da Google está exatamente na linha dos terços e centralizando nos pontos de interesse. É onde o seu olho vai mais olhar. É ali que está o conteúdo realmente importante. Bom, isso foi então conceito de divisão por terços, ou seja, de composição de uma tela ou de um projeto gráfico usando a regra dos terços. Mas ela não é a única. Então, nessa aula, nós vimos que nós podemos aplicar isso a qualquer estilo de design, qualquer projeto de design, mas também existem outras regras, como a regra do ângulo de ouro ou a regra áurea. É muito interessante esta regra também. Então, na próxima aula, a gente pode falar sobre ela. Obrigado. Agradeço a sua atenção.